Se eu já não tiver um pouco atrasado para essa conversa, quais são os melhores filmes lançados no ano de 2025? Olá, gente, tudo bem com vocês? Aparentemente, esse é o primeiro vídeo individual aqui no Varanda Vermelha. Se você chegou do nada, se você chegou a partir desse vídeo mesmo, fica o meu convite para que fique. O Varanda não é um canal somente deste aqui que vos fala, eu mesmo, o senhor Lucas Lobo, mas sim um canal coletivo em que falamos sobre os interesses dos mais diversos, das mais diversas áreas, em diversas perspectivas diferentes. É um canal bem novinho, tá chegando agora em seus 2 meses de vida. Então, antes de qualquer coisa, eu peço para que você fique aqui e considere se inscrever, deixar seu like, compartilhar e, claro, como eu sempre bato o pé por aqui, comentar, fazer suas considerações, suas palavras negativas, suas palavras positivas. Também é muito interessante, é muito legal. Enfim, de uma maneira um tanto contraditória, já que todo mundo que me conhece um pouco mais de perto sabe que eu sou um pouco avesso a listas. Creio que elas produzem um certo reducionismo ao debate. A minha primeira participação individual, minha primeira participação solo aqui no canal, é justamente listando para vocês os meus 10 ou um pouquinho mais, mas os meus 10 filmes favoritos de 2025. Antes de chegar na lista, vale a gente estabelecer alguns critérios. Vocês vão reparar que alguns filmes lançados, alguns filmes aqui, eles são lançados pela primeira vez em 2024, mas eu optei por trabalhar com o lançamento oficial no Brasil. Ou, em alguns casos, o primeiro contato que a gente pôde ter por aqui, por qualquer meio que seja, enfim, sendo em 2025, naqueles casos que não tem um lançamento oficial, vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Vale dizer também que, claro, para que o vídeo ele não se estenda em horas de duração, como talvez ele vai acontecer, eu infelizmente terei de ser bem mais breve do que a maioria dos filmes mereciam. Peço para que, caso alguém tenha ficado interessado na perspectiva específica de algum dos citados, e queira ouvir mais sobre, diga aqui e eu me movimento para falar especificamente sobre algum deles, sobre o pedido, em algum outro momento específico, tá? Um assunto que um momento de construção dessa lista foi um pouco frustrante, enquanto eu separava os nomes que mais me agradavam, ou enquanto eu buscava por algumas coisas que eu tinha deixado passar em outros momentos, eu via que eu tinha uma relação um pouco conturbada com lançamentos. Numa pré-lista, eu contava com alguns nomes que eu nem tinha gostado tanto, mas que eles eram menos piores, ou ao menos filmes que me interessavam um pouco, mas não o suficiente para eu dizer, nossa, melhores do ano, né? É o caso com o Nouvelle Vague, do Linklater, o Superman, do James Gunn, até mesmo o Último Azul, brasileiro, do Gabriel Mascaro. Não são filmes que eu incluo entre os melhores, nem exatamente entre coisas que eu gosto, mas que sirva aqui como uma espéciezinha, então, de menções honrosas. E se vocês me permitem enrolar mais um pouquinho para a grandíssima lista, eu gostaria de trazer, de fato, algumas menções honrosas e até explicar o porquê delas não terem entrado. Quando eu já havia fechado a lista, eu parei para lembrar que ainda saem alguns filmes póstumos do Godard. Eu lembrei da existência de Cenários, mas eu não sabia dizer ao certo se era de 2024 ou de 2025, e também eu não teria tempo de incluir ele aqui. Então, para me desculpar pela gafe, vamos fingir que Jean-Luc Godard
é, na verdade, um au concours, ou seja, ele é tão excepcional que ele não pode competir justamente a páreo contra os demais. Então, ele está excluído da lista. Também, no sagrado ano de 2025, saiu o querido curta Ainda Que Eu, dirigido por ninguém menos que eu. Eu não quis pôr na lista, evidentemente, para não ser um grande pedante, colocar o meu curta entre os melhores. E para matar de vez e chegar de fato na lista, tem um filme que eu colocaria entre os 10, mas eu estive meio incerto quanto à sua qualificação para entrar no critério. É um filme de 2024, ele não teve lançamento oficial no Brasil, e eu definitivamente não lembro quando ele apareceu disponível no nosso Crime aqui pela primeira vez. Eu tô falando de The Colors Within, da Naoko Yamada, uma das diretoras mais interessantes do nosso tempo. Ele entraria, mas por falta do critério ele fica na menção honrosa mesmo. Então agora sim chega, né? Vamos pra lista, embarcando no top 10, nos 10 filmes mais encantadores que eu me encontrei nesse ano. O 10º lugar é possivelmente o filme aqui da lista que é mais querido pelo público geral. Eu tô falando de Flow, a animação que já venceu a porcaria do Oscar. É um dos que eu precisei aplicar o critério de lançamento oficial no Brasil, já que ele é um filme, na verdade, de 2024. A essa altura, a maioria de vocês já devem o conhecer. Foi um filme que ganhou o coração da galera, pois animais são fofinhos e divertidos. Mas sendo até contraditório com o conceito da lista, com o conceito aqui do vídeo em específico, eu não tive todo o apego do mundo por esse filme também. Eu vou dispensar os comentários extrínsecos ao filme, que são os que mais deram valor a ele, como sempre é, né? Como o fato dele ter sido produzido em um software de merda, ou sobre o impacto positivo que causou na adoção de gatos pretos na região da Letônia, o país que o filme foi feito, inclusive. Eu tenho um probleminha que antecede um pouco o filme, que é a valorização em decorrência da saturação da forma Pixar. Acho que a gente deve manter um cuidado quando a gente exalta as animações mais por um suposto visual excêntrico do que pelo que o filme faz com esse visual. E Flow é justamente um que eu acho que é um tanto ignorante a respeito dessa própria utilização, da modulação da animação, e também com como ele trabalha os seus elementos mais necessários diante desses seus aparatos, limitados ou não. De todo modo, eu acho que é um filme que trabalha muito bem sua atenção, embora ele caia bastante numa repetição, no uso do trágico, nas mesmas tragédias repetidas, existem coisas que foram muito bem estabelecidas a ponto do emotivo do filme ele soar gradativamente mais interessante, em especial naquela cena final do barco lá. Foi um filme bem legal. E o nono filme aqui da lista é um dos que vai conceder o sentido ao que eu falei quando eu citava o critério do lançamento oficial. Também vou me permitir aqui uma roubadinha, tá? O filme, na verdade, são 3 filmes. O nono lugar é a obra de Gabriel Lissama, ou como ele se coloca no YouTube, Liz Taylor. O Liz Taylor é um diretor chileno que no ano de 2025 produziu 3 curtas. O Voces de Luz, Por Aí e Congregación. Me perdoem qualquer pronúncia escrota de um espanhol nulo, por favor, tá? O Liz Taylor, que fica a curiosidade, deu meia estrela pro meu curta lá no Letterboxd. Tá tudo bem, do contrário, eu gostei muito da obra dele. Inclusive, se fosse para separar os curtas na lista, sem dúvida o Voces de Luz ele subiria bastante. Me interessa muito o trabalho de montagem nos filmes do Liz. No caso específico do Voces de Luz, ainda mais a utilização da sombra no preto e branco, é um filme preto e branco, a causar um efeito que prolifera todo o engrandecimento das questões religiosas do filme. A cena mais ao final do filme
em que ele gira o mesmo enquadramento de uma estátua, ela há tempos não sai da minha cabeça. Ela mora por aqui. A obra num todo é trabalhada agressivamente ao ponto de encontro de uma rebeldia que, ao mesmo tempo, pretende a felicitação da memória, que é o assunto que está sendo bastante recorrente nessa produção latina, né? A montagem acelerada, a ida e a vinda do uso dos mesmos fotogramas, eles causam inevitavelmente a relação dos tempos que foram com os tempos que hão de chegar. É inquietante, um experimento de como evocar essa transcendência espiritual em um plano tão propriamente material, sabe? A minha primeira grande indicação aqui nesse vídeo é essa. Vale lembrar que não são filmes narrativos, são curtas experimentais. Então, se você se importa, se você se interessa, se você quer conhecer, seria muito interessante, seria muito bom que você chegasse de mente aberta e que dialogasse bastante com os filmes. Eles não morrem em si mesmos e muito pouco se pretende alguma elucidação dos acontecimentos. Mais adiante, o oitavo filme aqui da lista, ele se mantém nessa mesma coisa, ainda latino, porém ele inaugura o nosso Brasil querido por aqui. Falo do queridíssimo Miguel Santos, a obra dele, novamente uma roubadinha permitida. A obra de Miguel Santos, que, assim como Liz, lançou 3 curtas, também 3. 3 curtas experimentais em 2025. Ele lançou o Exercícios Fílmicos número 1, Exercícios Fílmicos número 2 e esse um pouco mais longo, o Flané. O primeiro deles, o Exercício Fílmicos número 1, eu vi há meses atrás, assim que lançou. Ali eu descobri a obra do Miguel. Me interessa bastante, como bem constatou o Cuidado com o Espantalho, como bem constatou o Bruno Andrade, falando do primeiro filme. Ele diz que cada vez mais as qualidades dos filmes de gênero, dos filmes populares de ontem, se refugiam nos experimentais de hoje. Os exercícios do Miguel, eles me chamam bastante atenção justamente por isso. Me parece que ele é bastante atento às próprias referências e ainda mais com como ele vai utilizar delas como forma de deslocamento do cinema de estúdio contemporâneo, né? Seja no alongamento dos planos, no trabalho de compreensão da montagem como quintessência do direcionamento do olhar, da montagem como uma política específica do seu filme e não somente como um meio de condução narrativo. Eu gosto como o Miguel ele se distancia para se aproximar, ele distancia para olhar também. Fico muito feliz de ter conhecido e entrado em contato com essa produção. Mais uma recomendação mais nichada para vocês aproveitarem, mais uma produção de curtas experimentais para vocês dialogarem bastante, e dessa vez uma produção brasileira, nesse momento de cinema brasileiro que vivemos, não é mesmo? E pro sétimo ocupante da mais importante listinha genérica de posiçõezinhas, novamente um filme brasileiro, comemorem. Estou falando de Kleber Mendonça, não, estou falando do Christopher Palu, em parceria do grande Eduardo Savella, com o filme Tarde Demais, Meu Amor. O Savella, na verdade, nem é protagonista do filme, eu só quis citá-lo aqui porque ele é diretor do meu filme brasileiro favorito da década de 2020, pelo menos até agora, que é o maravilhoso, sensacional Anésia dos Santos. Anesia dos Santos? Enfim. E ambos fazem parte do mesmo estúdio, um estúdio independente. Independente, assim como eu, paranaense, Asilo Febril, do mesmo pessoal que opera o Cineclube Soberano, o qual eu já tive o prazer de entrevistar. O pessoal que faz uma exibição muito massa de cinema italiano, de graça, lá na Cinemateca de Curitiba. Para quem for da região, fica a recomendação também. Tarde Demais, Meu Amor, ele é, de certa forma, um filme investigativo. O protagonista policial que cruza seu caminho com uma artista de boate,
uma boate sempre vazia, isso é a coisa mais divertida do filme pra mim. E uma busca que se desenrola a partir dessa relação, então, a partir de algumas construções formais em relação ao espaço, principalmente. Algo que me trava bastante nesse filme é a direção de atores, pelo menos como ela operou aqui, mas nada que conseguisse segurar todo o lirismo e, em especial, toda a subjetividade contemplativa, toda a dimensão de fluidez da cidade que foi imposta como o que preenche as lacunas e os desencontros desse mistério, sabe? Vejam as produções do Asilo Febril. Chegando no meio da lista, atravessamos o oceano, chegamos no paraíso comunista e colocamos os pés na China, o famoso Jia Zhangke, um diretor que eu tive pouco contato, mas me causou alguns sentimentos de diferença, com Levados pelas Marés. Esse eu não vou me arriscar na pronúncia original. Um filme que acompanha o desenvolvimento chinês ao decorrer dos anos, inclusive com utilização de filmagens do diretor em décadas passadas. É até bacana acompanhar a saída para filmagem digital, um começo de filmagem bastante diferente, um desenvolvimento tecnológico que acompanha a própria produção, a utilização da não ficção em ficção, em algum nível denunciativo, sem qualquer moralismo, uma denúncia das questões políticas chinesas, uma imponência tecnológica um tanto opressiva, um mercado voraz, um fluxo absolutamente acelerado e gradativamente mais acelerado, intransigente com o fixo, né, com o imóvel, com o estabelecido. É um filme de complexidade bem específica, isso é bem legal, muito próprio no tratamento dos seus contrastes políticos e ideológicos, assim como as suas questões de linguagem e o tratamento do olhar cinematográfico. Abrindo no top 5, eu me mantenho na Ásia, volto às animações e falo do queridinho atual da Otakada, Chainsaw Man, o filme que adapta o arco da Reze, dirigido pelo Tatsuya Yoshihara. É lindo, ótimo. Fico muito feliz em ver que ele não se utiliza de maneira irrestrita e impensada de um aparato técnico esvaziado, de uma animação centralizada na fluidez ignorante, na autoridade da movimentação sem qualquer intencionalidade na modulação da animação. Chainsaw Man, assim como quase toda produção japonesa que emerge de maneira um pouco mais séria hoje, já há um bom tempo também, é todo esse grito de emergência, sabe? De um povo cansado, desesperançoso e desempoderado também. Em Chainsaw Man, pelo menos nesse momento, creio que isso tá muito concentrado, tá muito mais concentrado nos símbolos específicos que trabalham isso do que inteiramente nas linhas, no desenho, ou seja, na forma da coisa. Mas a gente chega lá também. O que eu quero dizer, existe uma centralidade muito forte e muito visível nos questionamentos da existência desse ser pós-industrial, cansado, viciado em trabalho, no caso do Denji, periférico, suburbano e controlado. O filme especificamente canaliza tudo isso na disrupção quase involuntária que a Arese representa, ao mesmo passo que, representando algo tão profundamente relevante, ela acaba sendo carregada desse mesmo peso e dessas mesmas questões já ditas. O cerco, então, é a cidade. O figurativo dessa opressão, o figurativo desse cansaço e desse medo japonês é a cidade. Sempre o figurativo da grandeza tecnológica que fragiliza aquela humanidade é a cidade. E aí que o filme melhor explora a formalidade da coisa, sabe? A forma da coisa. É aí que o filme melhor se utiliza da modulação que a animação permite. É a distorção da cidade.
na sua ausência, quando não há cidade, e em momento de relacionamento, e em momento de comunicação quase inútil e instável, e na sua presença no momento de guerra, momento de conflito direto e até conflito infundado, conflito pouco pensado, sabe? Gostei, gostei muito do filme de Chainsaw Man. E se a direitada ama falar que filme brasileiro é só desesperança, é só tragédia, além de mentirosos, eles só mostram que não sabem nada do cinema dos outros países também. No quarto lugar, vamos finalmente pisar em solo desgraçado. Nos Estados Unidos foi produzido o filme Mastermind, dirigido pela Kelly Reichardt. De novo, nossas pronúncias. Que eu particularmente não conhecia, mas que eu pretendo me inteirar um pouco mais agora sabendo da existência. Fiquei bastante curioso. Mastermind se passa em tempos de Guerra do Vietnã e acompanha um rapaz que planejou e efetuou o roubo de um museu de artes local ali. E, bem, teve que viver foragido por causa disso, né? Fato interessante é que o personagem principal é até que bem privilegiado. Ele é filho de um grande juiz da cidade, mas ele abandona essa estabilidade pelo mero interesse pela rebeldia que pairava no cidadão comum estadunidense, mais uma vez desempoderado, enfraquecido, desesperançoso. Claro, o Vietnã é um dos grandes traumas do povo estadunidense e era ainda mais enquanto o fato ocorria, né? O destino é simplesmente implacável e independente do quão bem-sucedidas fossem as caminhadas e as tentativas, sempre o protagonista ele acaba tendo que enfrentar a dura realidade de uma desventura, de uma pedra no caminho, seja da rejeição ou da simples consequência direta dos seus atos. O filme é, inclusive, bem engraçado, um humor bem característico, às vezes até meio sem querer. É olhar pro patético regozijando, tentando o possível para existir em um cenário de impossibilidades, em um cenário de pouco afeto. E entrando no nosso sagrado pódio, top 3, Eterno Retorno, mais uma animação japonesa, mais um animezinho. Esse entrou no corte por muito pouquinho. Tô falando de 100 metros. Filme do sensacional Kenji Iwaisawa, diretor também de Ongaku Our Sound. Um dos melhores em lançamentos de longas nos animes atualmente. O filme, ele acompanha o Togashi, que é um corredor promissor na escola, e algumas relações dele com outras pessoas, com o próprio esporte, e especialmente com a frustração e a realização de sonhos, da vontade, a força de vontade, o propósito e até o despropósito, como essas coisas se relacionam com o esporte, inclusive. Maior estilo do Kenji Iwaisawa, um filme que ele pretende muito a distorção da animação em momentos de efetivação dos acontecimentos, sabe? Em seus momentos mais concretos. Eu gosto muito como aqui o tempo é dilacerado, enquanto em Ongaku é mais importante uma distorção espacial em relação ao som que eles produzem, visto que corridas de 100 metros duram não muito mais ou muito menos que 10 segundos. A forma de encaixar essa aceleração intrínseca ao filme ou no filme é necessariamente a desaceleração. É muito mais ocultar ou repensar como filmar a saída e a chegada, alongando, cortando, pulando e especialmente contando a partir das perspectivas envolvidas ou de perspectivas alheias. Não é à toa que a grandeza específica de todos os envolvidos
estava nos 100 metros e morria nos 100 metros, sabe? Fora desse cenário, e muito havia uma vida simples, um cotidiano e uma relação cotidiana bastante comum. O filme, ele quer os 100 metros, ele se desconcerta nos 100 metros. E o segundo lugar fica de novo no Japão. Já adianto que é o país que mais vezes aparece por aqui. Poderia muito bem este ser o grande campeão, mas essas posições não significam absolutamente nada. Eu estou falando do maravilhoso Cloud, do Kiyoshi Kurosawa. Esse sim, um dos diretores, um dos grandes diretores do nosso tempo. Ou ainda, assim, no mínimo, um dos mais interessantes já há um bom tempo. Fazia tempo que eu não saía feliz de um filme por ter sido tão bom, ainda mais algo dentro do cinema de gênero, dentro do cinema narrativo, principalmente entre os grandes nomes da atualidade também. O filme é basicamente a história de um muambeiro japonês, o Ryosuke Yoshi, um rapaz que compra produtos por preços baixos e revende eles por preços maiores. Mais um filme japonês desolador, desolado também e desiludido. Eu realmente nem pretendo me estender tanto nele, justamente para falar especificamente sobre ele em algum momento, um vídeo só sobre ele. Dá muito pano para manga, seja por como o Kiyoshi é um dos diretores que melhor trabalha com o digital, seja para falar da preservação de um método de filmagem bastante eficiente e como ele ainda se utiliza muito bem, sem muita reinvenção. É possível falar ainda mais sobre as suas observações políticas, em como ele é um dos diretores, ainda mais entre os mais comerciais, mais assertivo na constatação do distanciamento pessoal, da desolação e de toda a tragédia de um capitalismo muito mais que tardio já. Como também ele é extremamente inteligente na materialização do digital, como a internet assume uma forma coisificada, ainda é especificamente divina ao mesmo tempo, que ainda é especificamente também opressiva no dia a dia, no material das pessoas. Muito mais até que tudo isso em como ele trabalha tudo que eu falei em travelings que escondem e revelam a profundidade de campo, um terror barra suspense extremamente pautado no que tá próximo, mas ainda é num intangível que é quase desconhecido, mas que você sabe e sente e percebe que ele paira na realidade efetiva do que aparece em cena, sabe? Ele faz magia com esses travelings, é um filme espetacular mais uma vez. É até meio difícil de falar de outra coisa depois disso, mas o melhor filme que eu vi no ano de 2025, mais uma vez vou dar aquela roubadinha, é a obra da Flomavi, mais uma vez com curtas experimentais, agora na França, e dessa vez, ao invés de 3, foram 13 filmes lançados ao decorrer do ano de 2025. Pessoalmente, há uma evolução constante, quase perceptível ao decorrer das obras, ainda que tivessem algumas coisas que eu amava especificamente nas primeiras produções do ano, como essa sobreposição de cenas, de modo a causar um relacionamento do corpo com o natural. Muito dificilmente eu não diria que o auge entre os que eu vi esteve exatamente no último lançamento, o Cemetery of St. Colombe. Já falei dele aqui no Varanda, lá no vídeo de premiações dos melhores do ano. Um filme que explora a extensão do tempo e do espaço em cada plano e explora essas extensões de um em outro a partir da ruptura da filmagem. Explora no corte, no que vem adiante, no direcionamento do olhar. Outro que coloca em questão a filmagem no digital, que experimenta a tecnologia. Enfim, uma obra que contempla o natural, o corpóreo e o natural corpóreo cinematográfico como poucas vezes eu vi antes, sabe? Deixo como o melhor pelo contemporâneo, quase que uma necessidade do nosso tempo, sabe? Uma emergência sendo suprida.
Enfim, eu dei uma corrida para esse vídeo não ficar longo. Eu espero que tenham gostado. E, novamente, se algo ficou vago, se algo há de ser mais dito, peçam. Eu gostaria muito de falar especificamente sobre cada um deles. Tive que correr para que esse vídeo não fosse completamente estendido. Eu preferi trazer algumas obras diferentes do habitual, claro, por serem de fato as minhas favoritas de 2025, mas também para não nos prendermos nos mesmo ciclo de produções, principalmente o cinema de shopping, de orçamentos estratosféricos, sabe? Se você me ouviu até aqui, foi porque se interessou, então eu espero que você corra atrás do que não viu. O que tiver no YouTube estará aqui na descrição. Ou caso já conheça, interaja aqui comigo nos comentários, se inscrevendo, curtindo ou compartilhando isso aqui, em especial com quem merece conhecer essas coisinhas maneiras que eu falei, essas obras maravilhosas aqui. Muito obrigado por ter acompanhado. Espero vocês nos próximos vídeos individuais e coletivos e nos vídeos anteriores também, tá bom? Muito obrigado por ter assistido e adeus.